grupo da Fraternidade Espírita lá do Niterói, ele tem reuniões às 20 horas na segunda-feira com estudo sistematizado da doutrina espírita em cima do Livro dos Espíritos. Nas terças-feiras, às 20 horas, há uma reunião também de estudo sistematizado da doutrina espírita com o Livro dos Médiuns e com educação mediúnica. Na quarta-feira, às 20 horas, tem um outro estudo sistematizado da doutrina espírita, onde se estuda o Evangelho. Na quinta-feira, às 20 horas, tem uma reunião pública. Essa reunião pública com temas diversos e oradores diversificados. Na sexta-feira, às 20 horas, há uma reunião de desobsessão privativa. Aos sábados, às 16 horas, há o trabalho de assistência social. Aos domingos, às 9 horas, há um trabalho de evangelização infanto-juvenil. E às 10 horas da manhã, a Mocidade Espírita. Esses são os horários, as reuniões que se pode frequentar na Fraternidade Espírita do Niterói. Para dar início à nossa reunião de hoje, vamos convidar um membro da Fraternidade Espírita Niterói para fazer a prece inicial. Eu pediria ao Evaldo Santana, que também é representante do Departamento de Orientação Mediúnica do Conselho Regional Espírita, e está aqui também representado pelo José Eustáquio, o Conselho Regional. Vamos todos nós, então, fecharmos os nossos olhos. Vamos mentalizar o Mestre Jesus por tudo aquilo que Ele nos trouxe, por todo o seu exemplo, a tua mensagem divina, que tanto tem nos auxiliado, tanto para a nossa transformação. E dessa forma, percebendo a força deste exemplo de caminho, verdade e vida, que cada um de nós, nessa Semana Espírita, possamos então analisarmos cada vez mais os passos que estamos dando em nossa existência. Sabemos o quanto é importante vivenciarmos de forma saudável do nosso presente, trazendo cada vez mais para o nosso dia a dia o exemplo de Jesus. E que todos nós que estamos aqui presentes saibamos então agradecer pela doutrina espírita, que ela vem com essa força necessária para reviver cada vez mais este Evangelho que vem de encontro aos corações de toda a humanidade. E assim, agradecemos então a este mestre querido por mais este evento importante que marca a vida de cada um de nós. Este encontro nosso com o Consolador prometido. E que cada um de nós possamos então nos conscientizar da importância desse ensinamento que está sendo dirigido a cada um de nós e diretamente aos corações de toda a humanidade. E que cada um de nós nos conscientizemos da necessidade de entendermos Kardec para melhor compreendermos Jesus. Obrigado, mestre querido, por mais essa noite grandiosa de hoje. Que assim seja. A palestra de hoje será proferida por Vanderlei Soares de Oliveira.
O tema será a vivência espírita no dia a dia. Vanderlei é comerciante e milita na doutrina espírita, principalmente na Associação Espírita Elil, nos trabalhos de divulgação, exercício mediúnico e no SOS Depressão. Está aqui hoje acompanhado pela sua esposa Maria José, a qual nós cumprimentamos também, e a sua mãe Cláudia. Nós vamos passar a palavra agora para o Vanderlei. Uma boa noite a todos e muita paz a nossos irmãos. Parabenizamos, como sempre, a iniciativa da Aliança Municipal Espírita, a pessoa do nosso irmão Gilmar e os demais membros, pela semana 16ª, isso, Gilmar? 16ª semana, e atividade essa que sempre que somos lembrados, aqui viemos com muito carinho, com muita alegria, na cidade de Divinópolis. Nosso tema, vivência espírita no dia a dia, ser espírita. Ora, mas que tema que vocês nos deram. Ser espírita não é fácil, porque a proposta da doutrina espírita de mudança, a proposta do espiritismo para nós, seus adeptos e estudiosos, é uma proposta de transformação profunda. Não é apenas um rótulo religioso que nós colocamos na testa e nos dizemos assim, espíritas, como um religioso. É uma proposta de mudança, uma mudança de profundidade, uma transformação. Nossa abordagem nessa noite, nós vamos utilizar de algumas transparências que vão ajudar na nossa fixação visual e a nossa memorização também desse tema que nós vamos abordar. A luz aqui, quem pode apagar para a gente? Apagou? Está dando para todo mundo ver, mesmo os de trás aí? Tá? Bom, vocês podem observar aqui um quadro muito rotineiro de todos nós. Observem bem esse desenho. Observem os rostos, né, das pessoas. O que a gente vê ali? O que nós vemos ali nas carinhas desses bonequinhos, que somos nós? Hein? Um já falou aqui, todo mundo sorridente. O que mais? Hein? Como? Com todos iguais. Tem uma coisa no rostinho deles, veja bem. O desenho, não sei se está ajudando, mas é uma coisa no rosto deles. Hein? É porque na lâmina talvez não esteja dando para perceber o detalhe, mas está todo mundo de máscara. Observa bem. É por causa do desenho, né? Foi feito assim mais corrido, a ideia era até outra, mas não deu para a gente fazer como a gente queria. Nós queríamos fazer umas máscaras de Allan Kardec, né? Com carinha de Kardec. E aí seria aquela coisa assim, a gente põe umas máscaras de Kardec enquanto está dentro do centro espírita. Mas a hora que sai, olha o que acontece. Quietinho aí, filho. Tá dando para ver lá no chão? Tem qualquer semelhança conosco?
Ou é mera coincidência? É claro que a gente não pode generalizar, mas às vezes esse tipo de atitude, que está ali o nome lá em cima, ó, mimetismo, acontece conosco espíritas. Dentro do centro a gente põe uma máscara bonitinha, se faz de espírita um para o outro, dá beijinho daqui para lá, abraça, e aí sai do centro, joga a máscara de Kardec no chão. Agora eu sou eu. Somos duas personalidades. Isso é o mimetismo. O mimetismo é uma propriedade que certos insetos, certos animais têm de se camuflar. Não sei se vocês já viram ou leram alguma coisa sobre o bicho-pau, que é um tipo de um gafanhoto. Quando ele quer se defender, ele vai para um galho de uma árvore e se transforma de tal maneira que ele parece com o galho daquela árvore. Tem aquele camaleão verde que também modifica, se parece uma folhagem. A zebra, quando ela está no nascente do sol, se colocar uma zebra lá, ela some, por causa do formato das suas listas, é a camuflagem. Então, esse mimetismo que ocorre com os animais, com os insetos, ocorre conosco, seres humanos também. Nós, infelizmente, camuflamos muitas vezes. Nós tiramos nossas máscaras de espíritas e de cristãos na sociedade, na família, no dia a dia da vivência, e deixamos ela no chão. E vivência espírita, um tema muito feliz que foi escolhido para a semana, é um tema que cada centro tem que realmente abordar no mínimo uma vez por mês, para nossa reflexão, para nosso aprofundamento. Porque o que é que vai nos adiantar ser espíritas, pôr essa máscara, e quando nós chegarmos no mundo espiritual, como é que vai ser a nossa situação? Outro dia a gente lia um escrito psicografado em que o Espírito dizia assim: a realidade espera a todos nós. Então a gente pode sair daqui e essa imortalidade pode estar lá nos aguardando no que diz respeito à nossa passagem para o mundo espiritual. E aí? Do que é que nos serviu a doutrina? É aquela pergunta de Jesus: que fazeis de especial? Então nós temos que pensar muito nessa questão da nossa vivência. Que importa se eu sou diretor do centro, se eu sou expositor da Semana Espírita de Divinópolis, se daqui a pouco eu deixo de cumprir um pequeno dever meu, que esse sim pode me dar um problema no mundo espiritual. O que é que vai adiantar a minha fala nessa noite, ainda que ela tenha beneficiado a muitas pessoas, possa esclarecer alguém? O que é que ela vai adiantar para mim? É isso que é a pergunta que nós temos que nos fazer constantemente. Nós falávamos aqui ano passado sobre sofrimento. Eu estava revendo o tema hoje, que eu sempre guardo. Então, naquela ocasião, nós lembrávamos que a gente tem tido travado contato mediúnico com muitos espíritos espíritas. Não tem aparecido assim muito padre, muito protestante nas nossas reuniões mediúnicas, não. Mas o que tem aparecido de espírita complicado no mundo espiritual, na reunião mediúnica, brincadeira. E cada um contando uma história mais delicada, mais infeliz, e poucos aparecem para dar novidades positivas. Por quê? Exatamente para nos alertar, para a gente não ser mais um amanhã, ter que ser atendido numa reunião dessa para servir de lição para quem ficou aqui. Por quê? Porque essa vivência espírita é o que vai nos dar segurança no mundo espiritual. Nós temos travado contato com espíritos que fizeram campanhas de bem pelo semelhante a vida inteira. Beneficiaram milhares de pessoas. Auxiliaram e fizeram luz a muitos corações com palestras e etc. Mas eles não criaram luz própria na sua intimidade. E essa luz é que nos pertence. O bem que eu faço ao semelhante é dele.
Ele é para mim, mas não há dúvida. Esse crédito nem sempre vai nos retirar das nossas complicações. Então, uma vivência cristã, uma vivência espírita, é o nosso ponto de segurança e de equilíbrio aqui e na vida dos espíritos. Então, é um tema da maior importância de nós estudarmos dentro da casa espírita. Porque o que vai nos valer o rótulo de espíritas na hora da morte? O que vai nos valer o rótulo de um religioso espírita se nós, de fato, não estamos empreendendo aquilo que é a proposta do Espiritismo para cada um de nós, que é uma mudança. E será que nós temos feito essa mudança? Vamos fazer umas reflexões em cima disso. Vejamos. Vamos fazer um estudozinho com vocês. As 3 fases do espírita. Deixa eu ver. As 3 fases do espírita. Fase 1. A entrada para a doutrina espírita. Fase 2. A doutrina entra no nosso íntimo. E fase 3, que é a mais importante, a doutrina sai de nós. Então, essas 3 fases, elas são muito expressivas na nossa caminhada espiritual. Primeiro a gente conhece a doutrina, entra para o centro, entra para o movimento, começa a estudar o espiritismo, ele começa a penetrar no nosso campo intelectual, intelectivo, e depois começa a sair de nós em forma de ações. Essa fase 1 e fase 2 do espírita é o chamado, um pouquinho complicado, é o chamado, fase 1 e fase 2, é o chamado espírita ligado ao movimento espírita. Quer dizer, a criatura entra para o centro, começa a estudar espiritismo, o espiritismo começa a penetrar na sua intimidade, ainda não saiu. Ele às vezes é uma criatura que está numa fase de análise, uma fase de reflexão, pouco mudou na sua atitude. E a terceira fase, é a mais significativa, a mais expressiva, é a fase na qual, de fato, nós estamos vinculados com a doutrina. E isso é uma reflexão que nós temos que levar a efeito nossa prática dia a dia. Por quê? Porque esses espíritas que nós nos referimos agora há pouco, que estão em dificuldade no mundo espiritual, passaram pelo movimento, conheceram a doutrina, mas não permitiram que essa doutrina lhes fizesse uma modificação, uma transformação efetiva. Essa terceira fase é a fase que mais importa a cada um de nós. E, ainda para nos ajudar mais a pensar, esse espírita mais ligado ao movimento é o espírita da ação, do movimento, da iniciativa,